Boa noite a todos, amém? Mais uma vez quero agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez unidos, né, irmãos? Para a gente, falar do amor de Cristo, falar dos mistérios de Cristo, desse evangelho, pelo qual o apóstolo Paulo, ele foi ordenado, sabe, irmão? Ele foi chamado. O homem responsável em pregar os mistérios de Cristo foi Paulo. Esse homem ele teve o entendimento da mente de Cristo. Tanto é que Paulo, quando ele foi chamado por Deus, irmãos, Deus disse que ele ia sofrer muito, porque Deus iria manifestar, amém? A vontade e Cristo em Paulo, amém, irmãos? É muito bom, né? A gente tá aí dialogando, um aprendendo um com o outro aí sobre a vida no Espírito também. Então eu quero dando boa noite aí, Andiane, minha irmã, toda essa galera que está chegando aí, amém, minha filha? Amém, graça e paz aí a todos, que Deus abençoe a saúde de vocês, amém, irmãos? Que nós possamos trilhar esse caminho maravilhoso que é da fé. Boa noite, minha irmã. E mais uma vez, irmãos, estamos aqui para falar aí, Vitória Cardoso, Deus abençoe. E estamos aí, porque, irmãos, para a gente falar da vida no Espírito, é como eu sempre vou falar para vocês, eu não prego coisa diferente. Eu vou estar sempre falando da fé. Eu sou apaixonado pela fé, irmãos, porque a fé, ela vem para ouvir. Então a fé não é o que o homem fala. A voz da fé é aquilo que o homem ouve. Então, andar por fé não é você falar coisas positivas. Amém? Amém, mãe? Um beijo, minha mãe. Te amo. Saúde, mãe. Então, falar da fé, irmãos, a voz da fé é o ouvir. Por quê? Porque a fé, ela é produzida naquilo que eu ouço. Então, a fé não é o homem ter uma mente positiva, perdão, e tá falando coisas positivas, achando que isso é fé. Não, irmãos. Fé são palavras proféticas. Amém? Proferida pelo Espírito, pelo próprio Deus. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que são coisas espirituais comparadas com coisas espirituais. Verdades espirituais com verdades espirituais. Amém, irmãos? Então, a palavra profética, irmãos, ela não vem de uma mente positiva. Amém? Ela vem de uma mente que ouve. Por isso que Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, irmãos, para você sair, a situação que você se encontra agora, para que você possa dar passos de fé, você precisa ouvir de Deus, porque a fé é o Espírito e a fé é Cristo. Amém? E a caminhada da fé, irmãos, ela é tão maravilhosa. Porque quando você é um homem ou mulher que você decide andar por fé, você autoriza Deus escrever no teu coração aquilo que você tem ouvido de Deus. Por isso que em Efésios 1:18 diz: abra os olhos do seu coração. Porque a morada do Espírito é aqui, irmãos. Amém? E para eu abrir os olhos do meu coração, eu preciso, para que meus olhos se tornem lâmpadas, meu espírito tem que estar aceso. E para eu continuar sendo uma lâmpada, uma lamparina acesa, eu tenho que ter o combustível desse fogo, o óleo, o Espírito Santo. Amém, querido? Por isso que nós, irmãos, a trajetória nossa da vida no Espírito é nós trilharmos o caminho da fé. Não tem como, irmãos. É por isso que Paulo diz que eu e você, nós não podemos fixar nossos olhos no que você enxerga ou no que você está vivendo agora. Por quê? Porque o que você está vivendo agora é temporal. Isso não é uma verdade sua. Isso não é uma palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? O que você está vivendo agora não é uma palavra de Deus. A palavra de Deus Ele já levou sobre si. Amém, querido? Você tem de Deus o amém, o sim de Deus. Agora, querido, você fala, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil.
Amém, querido? Eu sei por que não é fácil. É você, querido, deixar o próprio Deus arrancar o velho homem dentro de você, irmãos e irmãs. Amém? Para que você possa ter uma vida nova. E a vida nova em Cristo, ela é trilhada por revelação. Amém, querido? A igreja que se diz andar no Espírito, nós temos que trilhar o caminho da revelação, irmãos. Por isso, se você não tiver uma vida de oração, não é período de oração, é você ter uma vida de oração. Amém? E quando eu, querido, me torno essa vida de oração, você sabe qual é a minha espada? É a espada do Espírito. Então, a espada do Espírito são palavras liberadas, são palavras reveladas, que essas palavras são aptas para discernir, para dividir as coisas do Espírito, as coisas da alma, irmãos. E ela, querido, é capaz, é apta para penetrar. Amém, querido? Para quê, pastor? Para conhecer a intenção do coração do homem. Qual a tua motivação? Perdão. Por quê, querido? Intenção fala de motivação. De repente, querido, você tem até a vontade de fazer as coisas daquilo que a fé tem te ensinado, mas você está fazendo coisas com motivação errada. Então, querido, se você não tiver uma palavra de Deus para você trilhar o caminho da fé, nós iremos naufragar. É por isso que o apóstolo Judas, ele deixa bem claro, boa noite, Raimunda, ele deixa bem claro em Judas 1,3, ele diz, irmãos, nós temos que batalhar pela fé, irmãos. Então, batalhar pela fé é você estar sensível a ouvir Deus. O nosso Pai, Jesus, ele fala em todo o tempo. O problema é que nós não ouvimos, nós escutamos, querido. Escutar é uma coisa, ouvir é outra coisa. Irmãos, quem escuta Deus não tem fé. A fé não vem porque você escuta Deus. Amém, irmãos? A fé vem porque nós ouvimos Deus. Então, querido, nós somos carregados, querido, de tantos gatilhos que ficam armazenados em nossa alma, em nossas emoções, que você chega, entenda o que eu vou falar para você, você chega a ponto de negociar uma palavra de Deus devido à situação que você está vivendo. Amém? Tem hora que a situação, esses gatilhos da alma, eles são capazes de arrancar de você uma palavra que Deus já te deu. E aí a fé não é sentimento. Andar por fé, querido, não é andar enxergando. Andar por fé é andar em visão. Pastor, como é andar em visão? É fechar os olhos, o enxergar seus olhos. A visão do enxergar, o enxergar é limitado. A visão não, irmão. A visão é um todo. Deus, quando ele te dá uma visão, ele te dá o todo daquilo que ele vai fazer. Então, andar por fé, nós não podemos, querido, entenda. Jó andou escutando Deus. Amém, querido? Jó andou escutando Deus. A partir do momento quando Jó ouviu Deus, a vida de Jó foi transformada. Amém, irmãos? Então, querido, você quer ter sua vida mudada? Então, para de escutar Deus. Pastor, o que é escutar Deus? É que as pessoas falam que Deus é bom. Amém? É falar que Deus é aquilo, Deus cura, Deus é isso, Deus é aquilo. Isso você está escutando. E você ouvir de Deus o que você precisa ouvir dele. Porque, querido, trilhar o caminho da fé, nós precisamos ouvir de Deus. Porque a voz da fé, querido, não é a voz do homem. A voz da fé é o ouvido. Se você não ouvir Deus, você não vai trilhar o caminho da fé. E aí, querido, amém, é muito bom nós estarmos juntos. A minha vida Deus vai usar para instruir você, mas você tem que ir para a sala, querido e querida que está aqui me ouvindo agora. Você tem que ir para a sala do secreto entre você e Deus. E qual é a chave que Deus tem nos dado? Oração em outras línguas. Você está aí me assistindo e diz, mas pastor, como que eu faço para orar em língua? Só tem um currículo, você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu tudo, porque em espírito, em autoridade, no espírito que Deus te deu, você está sentado agora em Cristo. Isso é fé, irmãos. Você agora tem autoridade em Cristo, sentado nas regiões celestiais, à destra de Deus, aonde? Em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, querido, ele foi encaminhado a pregar esse evangelho.
Paulo não pregou os 4 evangelhos, Paulo pregou o caminho. Por quê? Porque o caminho é a fé. Amém, querido? Ei, Deus, para lhe dar uma palavra para você andar, você precisa ouvir de Deus. Abraão foi considerado, querido, o pai da fé, porque Abraão ouviu o que Deus queria dele. Sai dessa terra, larga tua parentela, ó o conselho que Deus deu para Abraão, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, para você entender. Então Deus seria o guia de Abraão. Amém, irmãos? Deus seria o próprio guia. Então Abraão tinha que andar ouvindo. A voz da fé é ouvir Deus. Por que muitos naufragaram na fé? Porque deixaram de ouvir Deus. O que você está passando agora, se você não ouvir Deus, sua vida não muda. Você pode ouvir 1000 anos e anos ouvir um homem. O homem vai te dar instruções, mas o que você precisa de transformação é Deus que transforma, não são os homens. Jesus não é religião, Jesus é uma vida. Amém? Você é filho, você é filha de Deus. Você não é crente, crente até o diabo crê. Amém? Mas não é filho. Você e eu somos filhos e filhas de Deus. E aí, irmãos? Então, querido, quando eu e você decidimos trilhar esse caminho da fé, eu quero te dizer algo muito simples. Você precisa ter um diálogo com Deus, irmãos. Amém? E ter um diálogo com Deus. A voz da fé é o ouvir. A voz da fé não é uma mente positiva. Amém, querido? A voz da fé não pode ser uma mente positiva, não. A voz da fé é uma voz profética. E a voz da fé é o ouvido. Tanto é que a fé vem pelo ouvir. Abraão, para andar por fé, ele teve que ouvir de Deus. Então o que você está precisando para a sua vida ser transformada é você ouvir de Deus uma palavra para a sua vida. Deus pode usar um homem? Sim. Deus pode usar a minha vida? Pode. Mas a minha vida te instrui. Mas a voz de Deus te transforma. Querido, eu quero te dizer, o evangelho que o apóstolo Paulo anunciou não são os 4 evangelhos, irmãos. Os 4 evangelhos é Jesus homem. É a vida de Jesus na terra. Amém? O apóstolo Paulo teve o mistério do Cristo ressurreto. Amém? Um Deus que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Hoje você tem uma aliança. Não como ele fez no tempo passado. Não. A tua aliança hoje, você é filho. Você é filho, você tem livre acesso. O véu se rasgou. Amém? E para eu trilhar esse caminho da fé, meus irmãos, nós precisamos ouvir de Deus, não dos homens. Eu vou te falar algo muito simples. Você quer descobrir o que Deus já falou para você? É quando a circunstância não arranca do teu coração aquilo que Deus falou. Não importa, quando Deus fala algo para você, meu irmão e minha irmã, pode passar, pode vir o que vier, você não arreda, você não se prostra, porque Deus falou. E o que Deus fala, Deus cumpre. É isso que nós precisamos entender. Toda palavra que Deus te deu, Deus vai cumprir. Porque o caminhar da fé é ouvir Deus. Amém? A fé vem por ouvir. E a fé que ele te dá uns olhos, entenda, no Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,18, ele deixa bem claro. Ele diz assim, cara, não apoia teus olhos, não fique com teus olhos fixos, não fique naquilo que é temporal. O que é temporal, pastor? O que você está vivendo agora, irmãos, é temporal. Isso não é uma realidade da tua vida. Amém? O que você está vivendo não foi o que Deus planejou. Então, como é, pastor? Então tá bom, para. O que você precisa parar agora? Pare tudo e ouve Deus. Só, querido, entenda, Deus chamou algo para fora da lógica. É orar no Espírito em todo o tempo. Paulo conheceu o mistério de Deus. Paulo conheceu Cristo. Paulo conheceu Cristo. Paulo foi o único apóstolo, me perdoe, irmãos, o único apóstolo que deixou claro a mentalidade de Cristo no Espírito. Sabemos que agora a obra é do Espírito. Então eu vou pegar a Bíblia para não ficar nas minhas palavras, para que você entenda e tenha o discernimento. Lá em Efésios, irmãos, presta atenção, lá em Efésios no capítulo 3, diz assim, ó, Efésios 3. Por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus.
Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. Aí ele diz agora. E como por revelação. Amém? Por revelação foi-me manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Aí ele diz agora, preste atenção. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério Cristo. Amém? Porque, aí ele diz agora, no versículo 5, esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito, aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, calma aí. Aí o povo diz assim, mas eu não vi momento nenhum, pastor Bahia, Cristo orando em língua. Pois é, a oração não é de Cristo, a oração é do Espírito Santo. É orar em todo o tempo no Espírito. A obra agora é do Espírito. Tanto é que Cristo falou, se eu não for, ele não vem. Em João 16:13, olha o que Jesus falou. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e o que há de vir. Então, o que o Espírito Santo ouviu é o meu propósito e o teu. Irmãos, qual é a multiforme graça de Deus? Todo mundo diz, Deus é multiforme graça, sim, mas qual? Qual é então? A Bíblia responde. Você sabe qual é a multiforme graça de Deus? É Cristo se rasgando nos ministérios. Eu só conheço 5 ministérios. Eu conheço 5. Apóstolo, profeta, amém? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isto é a multiforme graça de Deus. Aí ele me acrescentou mais 3 serviços. Dom de socorro, dom de administração e variações de línguas. O que é isso, pastor? É unção diaconal. Ser diácono, irmão, não é ficar na frente da igreja. Ser diácono não é... Irmãos, você sabe o que é ser diácono? Como ele diz, presta atenção. Quando você receber alguém na unção de profeta, isso é o quê? A unção diaconal. A unção diaconal veio que ele distribuído para pessoas para servir o quê? Os 5 ministérios. Amém, querido? Então, a diaconia é para fazer funcionar os 5 ministérios. Então, isso é a multiforme graça de Deus trabalhar sobre a face da terra. Amém, querido? E as pessoas ficam aí. Irmãos, hoje está tendo, me perdoa com todo carinho, não tem na Bíblia. Ministério dos avivalistas. Eu nunca vi isso na Bíblia. Irmãos, nunca vi. Amém? Eu acredito que tem, mas não tem na Bíblia. Tem entre os homens, mas na Bíblia é só 5 ministérios. Então isso é a multiforme graça de Deus. É Cristo rasgado. Que se rasga, se dividiu em 5. Amém, querido? E a unção diaconal, querido, é todo aquilo que faz os 5 ministérios funcionar. Isso é ser diácono. Amém, querido? Isso é ter unção diaconal. É fazer funcionar, querido. Então vou te provar na Bíblia, Atos 6. A igreja cresce. Todo mundo vai para cima dos apóstolos. Dizer, tem os helenitas, judeu, um monte de gente ficou sem receber. Estava faltando o quê? Administração na igreja. Cresceu muito. Estava precisando de dom de socorro na igreja. Você pode ler lá em Atos 6, os apóstolos, principalmente Pedro, ele diz, nós ficaremos aqui como? Na palavra, ministrando, orando. E ele diz assim, escolha entre vós 5 homens cheios do Espírito Santo. E depois de quê? De uma boa reputação. Não é a reputação do homem. É a reputação dada pelo Espírito Santo. Então aqueles homens receberam a unção diaconal na necessidade do corpo. Tanto é que o próprio Felipe foi ungido diácono. Mas Felipe era evangelista. Felipe era um evangelista. Então a unção diaconal, querido, ela veio para servir os 5 ministérios. Então isso estava oculto em Deus, revelado através do apóstolo Paulo. Esse homem traz a mentalidade do propósito de Deus, a mentalidade de Cristo para a igreja. E a igreja hoje, querido, prefere ficar, querido, me perdoa, sendo guiada pelos homens. E quando aparece alguém que Deus levanta e diz, cara, sai dessa escravidão, se entrega na oração em outras línguas. Por quê, pastor? Porque o que você tem está em Deus. Amém, querido? Vou continuar lendo então Efésios 3, amém? Vou continuar lendo. Então ouve aí comigo. Aí ele diz assim, vou ler de novo sobre, como ele diz agora aqui, eu fico assim apaixonado. Vou ler o versículo 5. Paulo diz assim, esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas
de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Aí ele diz agora, significando que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros, ó que lindo, membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus. Então, peraí, a promessa era quem? O judeu. Aleluia! E Paulo foi trazer a mentalidade para quem? Para o gentil. Irmãos, é muito louco o que eu vou falar para você. A promessa era para o judeu, porque judeu é descendente de quem? De Judá. Amém, querido? Aí Paulo diz, só que você não era judeu. Não judeu, você não veio de Judá. Mas você pode estar unido a Israel. Olha que louco, irmãos. Então, peraí. Então, o não judeu era ser Jacó. Amém, irmãos? Nós éramos Jacó. E quando eu e você aceitamos Cristo, nós passamos a ser Israel. Porque Israel não é nação. Judeu é nação. Israel não. Israel é uma transformação. Quem é Israel? É um Jacó transformado. Amém, queridos? Aí está essa loucura. Aí Paulo foi apóstolo para os não-judeus. Para quem era não-judeu? Nós não éramos nascidos de Judá. Amém, queridos? Nós não era. Então Deus pega Paulo, ó que louco, para Deus enxertar eu e você na videira que é Cristo. Nós precisamos ser israelitas. Nossa, porque israelita não é nação. Ser Israel é ser um Jacó transformado. E Cristo é o leão da tribo de Judá. Judá é nação. Israel não. Israel é um povo transformado. Sai de Jacó e você se tornou Israel. Então todo judeu que adora a Deus e é espírito é israelita. E todos não judeus, gentil, que é eu e você, que adoramos Deus no espírito, nós somos israelitas. Tanto é que no Espírito nós somos um. Assim como eu aceito Cristo, eu sou um com Ele. Esse é os mistérios, irmãos. Amém? Isso é mistério. Então Deus pega Paulo e diz, cara, você vai entender a obra do Espírito para a volta do meu filho. Então nós somos descendentes de Jacó. Nós somos Jacó. Deus pega nós e faz uma metanoia. E nós nascemos Israel de Deus no Espírito. Então todo mundo que adora a Deus no Espírito é o verdadeiro israelita. E aí a obra agora é do Espírito. Está aí a multiforme graça de Deus. Deus usa esses 5 ministérios para que eu e você fomos lapidados para viver o propósito sobre a face da terra, irmãos. E tá aí, queridos, se você não mergulhar no hora após hora, nas práticas, na confissão daquilo que você ouviu de Deus, irmãos, criar seu mundo, você precisa ouvir de Deus, porque quando eu ouço de Deus, eu produzo fé, porque a voz da fé é o ouvido. Então, quando eu ouço de Deus, eu falo, e aquilo que eu falo, eu me torno, porque João diz que o verbo se fez carne. Então eu falando é verbo. Amém? E eu vivendo é carne. Então Jesus quer encarnar em mim e em você. Então faça seu mundo, querido, aquilo que você ouviu de Deus. Deus não ouviu que você está doente. Isso não vem de Deus. Que você está falido, isso não vem de Deus. Que você está desanimado, isso não vem de Deus. Que você não pode, isso não vem de Deus. Amém? Que eu sou um derrotado, isso não vem de Deus. Não é ter uma mente positiva, é você ouvir de Deus que você é. Então Deus vai fazer você falar o que Ele diz que você é. E o que você é, querido, Deus vai autorizar você a ser. E aí? Judeu é uma nação, Israel não. Hã? Irmãos, tudo que você precisa, o Espírito arranca do Deus. Tudo que eu e você precisa está nele. Jesus diz assim, ó, quando o Espírito da verdade vier, João 16:13, eu sou apaixonado por esse versículo, ele vos guiará em toda a verdade.
E aí, queridos? Você vai parar de questionar e mergulhar no hora após hora? Rakashoriandara, Ramanarabashuro Kondoro Barabashoriandara, Riandara Manariandara Barabashuro Kondoro. Você vai esperar o quê para você orar? Eu desafio você. Olha aí um mês. Ô, irmãos, eu sou chapado, cara, desse Jesus. Irmãos, eu falo para você, cara, se eu pudesse pegar você, esse irmão, abre a boca agora, abre, por favor. Abre aí, você que está agora, abre essa boca. Xaracantara, rabachoriandara. Irmãos, cara, ouvir Deus é ter diálogo com Deus. E uma língua que Deus te deu para andar na profecia é oração em outras línguas. Porque só tem profecia, irmãos, quem ouve de Deus. Por quê, pastor? Porque o espírito da profecia é Cristo. Vou terminar de ler aqui Efésios 3, amém? Então preste atenção. Vou ler o versículo de número 7. Diz assim, ó. Olha o que Paulo diz, irmãos, ó. Efésios capítulo 3, versículo 7, Paulo diz assim: fui nomeado ministro desse evangelho. Olha. Então tá bom, qual foi o evangelho que Paulo se tornou ministro? Sabe qual foi o evangelho que Paulo se tornou ministro? O evangelho da revelação, o evangelho do Espírito. Esse é o evangelho que eu e você temos que caminhar hoje. Irmãos, Paulo foi chamado para ministrar outro evangelho. Por isso, quando ele diz ao Gálatas, em Gálatas, ele diz, ó, se aparecer alguém pregando outro evangelho que não seja o qual eu vos preguei, seja maldito. Olha que ousadia. Esse homem chama o ministério de Moisés, querido, o ministério da morte. Sabe que esse homem entendeu a mente de Cristo? E aí, irmãos? Você está aí comigo? Então eu vou terminar de ler Efésios 3, 7, amém? Diz assim: fui nomeado ministro desse evangelho, vírgula, olha o que ele diz aqui agora, ó, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Ele diz agora, de novo, fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça. Irmãos, a graça é fazer a vontade de Deus. Fazer a graça significa a revelação da glória. Amém? E a glória de Deus é fazer a vontade de Deus. Lembra quando Moisés, presta atenção, lembra quando Moisés disse Deus, falou para ele, eu não me arredo daqui, em Êxodo 33. Moisés falou, eu não me arredo daqui se a tua glória não for comigo. Então a glória, Moisés entendia que aquela nuvem de glória, quando parava, a vontade de Deus era parar. Quando a nuvem se deslocava, a vontade de Deus era andar. Então, querido, a glória é viver na vontade de Deus. Nós somos transporte da glória. Mas para eu ser transporte da glória, eu tenho que orar mistério. Porque a glória de Deus é o mistério a ser revelado. É por isso que Isaías viu toda a terra cheia da glória. Quem é a glória de Deus? Os filhos. E os filhos de Deus precisam ser revelados por Deus. Eu vou te falar isso na Bíblia. Quando Jesus questiona quem diz que ele era, em Mateus 16... amém? Um dizia, ninguém sabia quem era Cristo ainda, irmãos. Elias, João Batista, os profetas, aí Deus, por isso que tudo que você precisa, o Pai revela. Amém, irmãos? Aí Deus revela para Pedro. Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Jesus diz, Pedro, não foi carne e nem sangue, e sim meu Pai, que está no céu, que revelou. Amém, irmãos? Então, querido, entenda, da mesma maneira que Cristo foi revelado, nós também seremos. Amém, querido? Não se preocupe em dizer que você é evangélico. Fica quieto. Se preocupe em andar em mistério. Porque no momento que Deus quiser que você seja revelado como filho, Deus tem uma palavra dentro de você, para que você libere. Quando você liberar,
Tudo que você libera, quando Deus autoriza, que ele disse, é uma palavra profética, porque toda palavra profética é originada da voz de Deus, e tudo que Deus fala é no Espírito. É por isso que a fé é um Espírito, e a fé só tem vida, querido, através de uma palavra. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele diz em 2 Coríntios 4,13, ele diz, irmãos, eu criei, por isso eu falei, e com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e também falamos. E aí, irmãos? Então, querido, o andar por fé é você trilhar o caminho da fé. E trilhar o caminho da fé, a voz da fé, querido, não são estudos. A voz da fé não é leitura bíblica. A voz da fé não é jejum. A voz da fé não é mega seminário, não. A voz da fé é a voz de Deus. Porque a fé vem por ouvir Deus. E aí, irmãos? Você quer que sua vida muda? Ouve Deus. E Deus nos deu uma língua, que é orar em outras línguas. E aí? Irmãos, como os homens têm que fazer estudo para deturpar, querido, isso que Deus já liberou pelo Espírito. Irmãos, desde Isaías 28, Deus dizia, eu queria falar com esse povo em outras línguas. Eu queria mostrar para ele o lugar de descanso, o verdadeiro lugar de refrigério, mas eles não quiseram me dar ouvidos. E até hoje, querido, até hoje, a igreja não quer dar ouvido. Quando você ministra a vida no Espírito, parece que você está apedrejando a igreja, parece que você é um herético, por mais que você mostre na palavra. O apóstolo Paulo, querido, ele veio pegar outro evangelho, pelo qual, querido, qual é o outro evangelho, pastor? É o evangelho da revelação. É por isso que Paulo sofreu, querido, para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, querido, não tem estudos. Fazer a vontade de Deus tem ouvi-lo, Deus. E aí, irmãos? Sabe o que é o problema, querido? Para ouvir Deus, aí você tem que morrer. Tem que morrer para o nosso achismo, para as nossas tradições. Temos que morrer. Amém, querido? Porque Deus só fala com o morto. João 5,25. Chegou a hora e é agora, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, amém? E ressuscitarão. Querido, a vida no Espírito, querido, ela veio confrontar a religião. Da mesma maneira, querido, que o apóstolo Paulo foi tão apedrejado, você acha que vai ser diferente na minha vida e na sua? Que assumimos, por fé, viver essa vida no Espírito? Porque, querido, viver no Espírito, o descanso é agora, é hoje. Não importa o que você passe, mas você não dá crédito no que você está passando. Porque você crê que o que está passando é temporal, querido. Amém, querido? Tudo agora não pode ser comparado com o peso da glória. O peso da glória significa aquilo que você está passando agora, querido, o resultado vai ser o tanto de revelação que você tem do Pai. Querido, tem nada melhor que você andar sendo revelado por Deus. Tem nada melhor do que você viver no descanso do Pai. E viver, querido, me perdoa, você tem que queimar mesmo hora após hora. Não tem outra conversa, você tem que orar, ter vida de oração. Ah, pastor, então agora acabou minha vida. Não, querido, agora iniciou a sua vida. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 14:2, quem se expressa em outras línguas, irmãos, não fala aos homens. Você fala diretamente a Deus, e em Espírito dizem mistérios. Mistérios, queridos, são coisas reveladas. O que Deus tem está no teu espírito. O que Deus quer revelar já está dentro de você. Irmãos, quando Deus olhou para Adão, e o que Adão precisava não estava, querido, fora de Adão, estava dentro. O que você está precisando está dentro de você, não está fora, irmãos. Para de procurar coisas fora, porque tudo que Deus quer para que você realize a vontade de Deus está dentro de você. O que você precisa agora, irmãos, é sair dessa mente babilônica. A Babilônia não é um lugar, é uma mentalidade, irmãos. A mente babilônica é uma mente do comércio, é uma mente de negociar.
Amém, querido? Ah, hoje eu estou me sentindo fraco. Eu preciso de um culto. Irmão, culto é cultivar, é cuidado. Culto é você. A terra é você. Gênesis é você. Amém, querido? A terra sem forma e vazia é você. E eu sem ser guiado pelo Espírito. A minha vida e a sua só vai ter forma e ser preenchida se eu e você formos guiados pelo Espírito. Tanto é, querido, que tem gente na igreja, mas o Espírito ainda está pairando, porque eles não deixou, querido, quando diz pairando, querido, é como se estivesse engravidando. Irmão, você precisa se engravidar de uma palavra de Deus para dar fruto na sua vida. E aí? O apóstolo Paulo, ele veio anunciar esse evangelho. Tanto é, querido, que... entende? O entendimento, o ensinamento da igreja primitiva, me perdoe, 2 textos para mim foi Paulo. Foi o homem que entendeu a graça. O próprio apóstolo Pedro, ele diz, cara, o que Paulo escreve são coisas difíceis de entender. E aqueles que não conhecem deturpam. É o que os homens fazem hoje. Me perdoa, querido. Satanás usou grandes homens. Usou, irmão, para arrancar a oração em línguas da igreja. Ei, irmãos. Fazendo louco. Ei, eles pegam 1 Coríntios 14. Por que Deus deixaria o apóstolo Paulo escrever um capítulo inteirinho de um assunto? Aí o povo diz, mas é melhor que você fale em português do que falar... Irmãos, sabe por que eu estou te ensinando agora a revelação? Porque primeiro eu orei em todo o tempo, no Espírito. E Paulo diz, lá era uma bagunça. Lá estava desordenado o curso. Aqui não. Aqui eu estou te falando que eu oro. O Espírito me conduz, irmãos. Só que no 14:28 eles não pregam. Ele diz, se não houver intérprete, vírgula, tem uma vírgula, fique calado. Mas orando consigo mesmo e com Deus. Fica calado na igreja, mas orando consigo mesmo e com Deus. Eu estou ministrando você pode estar aqui, ó. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14:14 que quem ora em outras línguas, irmãos, amém? O teu espírito está orando. Então, oração em outras línguas, querido, é você, querido, linkar o teu espírito com Deus. É você autorizar o Espírito Santo a conduzir teu espírito no pronto. Por isso que Jesus diz em Mateus 26 que o espírito está pronto, 26:41. Mas a carne e a alma é fraca. Meu irmão, qual é a maior loucura de você trilhar? Espera aí que eu vou tomar um cafezinho, irmãos. Tem um café da Chapada em breve. Vai estar na mão de vocês aí. Em breve aí, quando eu organizar minha esposa, nós vamos estar o telefone aí. E você vai saborear o melhor café da Chapada Diamantina. Tem gourmet, tem o especial, tem o tradicional. Irmão, eu nunca vi algo igual. Amém? Glória a Deus. Mas vamos falar da palavra. Irmãos, então trilhar esse caminho. O apóstolo Paulo foi o homem da revelação. E os homens querem arrancar isso. Ele diz que quem ora em línguas, olha que lindo, quem ora em outras línguas, o Espírito ora de fato. Jesus abre a boca e diz, o Espírito está pronto. Então, pastor, o que você está falando? Quando você ouve uma palavra de Deus que entra em você, irmãos, confia no que eu estou te falando, o teu Espírito já está no lugar que ele ouviu a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo pega ele e leva lá. Irmãos, agora, qual é a maior metanoia? Qual é o maior problema? É você pegar a tua alma, amém? Tua alma linkada com tantos gatilhos de decepção, com tanto gatilho. Irmãos, a tua luta não é com pecado, não. A tua luta é com incredulidade. E uma alma sem ser conduzida pelo Espírito Santo é uma alma incrédula. Irmão, tu tem noção que é lidar com dúvida? Tu tem noção que é lidar com incredulidade, irmãos? Querido, alguém que anda incrédulo é alguém que anda em pecado. Ah, pastor, agora você brincou. Sim, porque todo mundo que anda por fé, a santidade do homem e da mulher de fé, a santidade é a fé. O ápice da santidade de Deus é a fé, querido. Porque onde você estiver por fé, Deus te arranca. Se você ainda está na prática do pecado, então exercita a tua fé. A fé é o exercício, como diz Paulo. Irmão, eu não quero entrar em linha teológica. Como ele diz, Hebreus não é de Paulo. Irmão, para mim, Hebreus é de Paulo. Não quero discutir. O apóstolo Paulo diz, querido, que a fé é um exercício. Lá em Hebreus 5:14.
Amém, querido? Aí vem um homem com seu jastismo, querendo deturpar o que já foi dado por Deus através do homem. A multiforme graça de Deus, irmãos, são os ministérios. Amém, querido? E a unção diaconal é tudo aquilo que serve aos 5 ministérios. Agora estão saindo, como eu preguei há alguns minutos, o ministério dos avivalistas. Eu te pergunto, tem isso aonde na Bíblia? E o povo, irmãos, eu não sou contra se você pula. Irmão, não adianta você pular se você não tem uma verdade. Porque um dia que não tiver a verdade, se mandar você pular até debaixo de um carro, alguém pula. Então, querido, pule por uma verdade, mas não pule por uma mentira. Porque todo mundo que pula por uma mentira, no dia seguinte, querido, ei, ele está abatido. Atrás do culto da segunda, atrás do culto da quarta. O culto é você. Culto significa cuidado, cultivo. A terra é você. Cultive você com Deus. Cuide de você em Deus, na oração em outras línguas, irmãos. Orem para você ver se sua vida muda. Ei, irmão, andar por fé, querido. Ei, presta atenção. A voz, ei, querido, entenda. A boca da fé é a voz. Aleluia! A boca da fé é a voz, porque a fé vem por ouvir. Amém? A fé não vai vir porque você é um homem de uma mente brilhante. A fé não vem porque você é um homem de uma mente positiva. Ah, eu vou pregar agora uma palavra de motivação para a igreja. Irmãos, a minha maior motivação é o autor e consumador da minha fé, Cristo. Eu não preciso de mais nada nessa terra para ser motivado. Me perdoa. Irmãos, alguém que não tem Cristo pode liberar tudo de positivo que você tem. Não vai influenciar ninguém. Tudo se convergiu em Cristo. Tudo é Cristo. Eu preciso de outra motivação que não seja Cristo. Amém, querido? Me perdoa, irmão. Me perdoa, me perdoa. Igual aquelas caixinhas de promessa, aquele é feitiçaria, irmão. Gosto. Me perdoa, eu vou buscar a palavra é você. Como é que você vai buscar o que você é, irmãos? Me ajuda. Me ajuda. Porque, ei, querido, você que tem que ser revelado como filho, assim como Cristo foi. Ser cristão é andar na revelação que Cristo foi. Irmão, nem Cristo sabia o que ele tinha que fazer. Quando Cristo é batizado por João, querido, ele nem sabia para onde ele ia. Ele só ouviu a voz. Esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Aí diz, imediatamente ele foi conduzido pelo Espírito. Querido, se você não for conduzido, ei, irmão, quando você ouve Deus é fé. A condução da fé é pelo Espírito. Para de encher linguiça. Você quer ser um homem ou mulher de fé? Ouve Deus, irmãos. Ore em línguas. Ah, pastor, mas Jesus não orou em línguas. Orar em línguas não é a vida de Jesus. Não era o ministério de Jesus. Orar em línguas é orar no Espírito. É o ministério do Espírito Santo. Não é o ministério de Jesus. Querido, entenda, Jesus veio cumprir a profecia do que falaram dele. Por isso, se você conhecer a palavra de Deus, Apocalipse, irmãos, 19:10, diz que a essência, o espírito da profecia é Cristo. Então, tudo que os homens do Antigo Testamento falou, Cristo veio cumprir. Amém, querido? Cristo é a essência da profecia. E a revelação da essência da profecia é através do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que prescuta toda a profundeza de Deus. É o Espírito Santo que conhece Deus, porque o próprio Deus é o próprio Espírito. Então você conhece a palavra, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 em diante. Quem é que conhece a profundeza do homem? O Espírito do homem. E quem conhece as profundezas de Deus? O Espírito de Deus. E Deuteronômio 29 diz que tudo que é oculto pertence a Deus, e o que é revelado pertence aos homens e aos filhos e à sua posterior, à sua geração. E aí, queridos? E o que é que você está esperando para se entregar no Espírito? Sabe por que a maioria não se entrega, irmão? Porque tem medo de morrer. Querido, aprende algo. Jesus veio combater a hipocrisia. Jesus veio combater a tradição. E Jesus veio combater os falsos profetas. Pastor, o que é ser falso profeta? Eu e você. O povo fica achando que os falsos profetas vêm de fora. Quantas vezes você ouve uma palavra de Deus, irmãos? Você sai daí, acabou de ouvir dizer, eu vou fazer. E na metade do caminho, você conversando consigo mesmo, você pega aquela palavra de Deus e constrói na areia.
Quando Jesus diz assim que o homem prudente é um homem que ouve e pratica, a sabedoria significa, eu ouvi uma palavra de Deus, eu vou fazer, é prática, isso é sabedoria. Agora que você que ouve em terra na areia, você não é sabedoria não, você se torna nécio. Não adianta, irmão. Meu irmão, me perdoa. Ah, Deus falou. Então anda no que Deus falou. Então coloque em prática o que Deus falou. O que é que Deus te mandou fazer? Por que você não fez? É isso? Sabe por quê, irmãos? Eu e você, temos medo de começar do zero. Porque quando você vai fazer algo para Deus, Ele zera tudo. Porque agora eu vou te ensinar. Foi assim com todo mundo? Você acha que vai ser diferente comigo, com você? Deus chama Abraão e diz zera. Deus chama José e diz zera. Sai daí. E aí? Deus pega Paulo diz, cara, eu perdi tempo estudando, porque tudo que eu estudei, Paulo diz, foi excremento. Excremento é cocô, irmão. Ele diz, tudo isso foi prejuízo. Hã? E aí? Sabe qual é o problema, irmão, da gente assumir a vida no Espírito? Porque vai te zerar, vai quebrar a tua reputação, irmãos. Amém, querido? Andar no Espírito significa a minha e a tua reputação, ela tem que ser destruída, assim como foi destruída a reputação de Jó. Porque a nossa reputação, querido, vem do currículo natural. O teu chamado nunca vai subsistir no natural. E muito menos o teu propósito, porque tudo que vem para o propósito é do Espírito. Então ninguém natural, querido, vai transportar o que é do Espírito. Porque o que é natural não suporta o que é do Espírito. Por isso, querido, que Paulo diz que quem não tem o Espírito, quem não é guiado pelo Espírito, as coisas do Espírito lhe parecem absurdas. 1 Coríntios 2,14. E o que eu estou pregando para vocês são coisas absurdas, fora da lógica. É para fé, é para homens e mulheres que querem decidir andar por fé. Andar por fé significa, eu fecho meus olhos e a voz da profecia é o ouvido. A voz da profecia é o ouvido. Porque um homem, querido, que verdadeiramente ele ama a fé, ele fecha os olhos para tudo e diz agora eu vou ouvir. Porque a fé ela não pode ser produzida no que você conhece. A fé só pode ser produzida no que é revelado. Por isso que Provérbios 29:18 diz que a nação ou a igreja que não tem uma palavra profética, ela se corrompe. Porque a palavra profética, ela não negocia com ninguém na terra. A palavra profética, quando ela sai, ela vai cumprir o propósito. Isaías 55, versículo 8, versículo 9, versículo 10 em diante. Deus deixa bem claro. Ele diz, olha, a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? A palavra profética. E a palavra profética, a vida dela é o Espírito. E aí, irmãos? Então, irmãos, assumir uma vida no Espírito é você assinar sua morte para ouvir Deus. João 5:25, então eu vou ler para você, para ver se é verdade. Amém, irmãos? Vou ler para ver se é verdade. Um momentinho, por favor. Rabachore cantará, ramanaria dori barabachoro contoro. Reandará, trocost biandará, manariandará barabachoro contoro. João capítulo 5, irmãos, no versículo 25 diz assim: mais uma vez verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quer andar no Espírito? Para você ouvir Deus, você precisa morrer. Porque enquanto você não morre, você ouve o homem, ouve você mesmo. Irmãos, vou falar para você, toda palavra profética ela é contra a lógica. Por isso, querido, que para se tornar um filho, você precisa ser revelado. Ah, pastor, peraí. Vou te mostrar então, na palavra. Romanos, peraí, vamos ver se é verdade. Romanos capítulo 8, diz assim. Xeribara, Romanacasore cantará.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Irmãos, a fé é maravilha, cara. Irmãos, chapa o globo na oração, por favor. Ore. Cara, vocês vão chapar na fé. Sabe, irmão? O mundo tá pegando fogo, você não quer nem saber de nada, cara. Não que você é irresponsável, mas é um descanso tão grande, cara, que desarma você. Tira você do estresse. Sabe? Sabe, irmãos? É isso, cara. É isso que eu estou ministrando para você. Sai dessa loucura da terra. Você já vive o céu agora. Porque o céu é Cristo. Romanos 8. Então vou ler para vocês. Essa galera bonita que está aí. Então vou ler agora, meus irmãos. Diz assim, ó. Romanos capítulo 8, versículo 19, diz assim, ó. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Irmão, só pode ser revelado se você for transporte de mistérios. Vou falar algo muito sério para você. No capítulo 6 de Isaías, quando Isaías estava no meio de um povo de lábios impuros, então significava, ele participava da mesma hipocrisia. Irmão, o que destrói a gente? É a hipocrisia. Sabe por quê, querido? Entende? O trilhar de Deus é seu coração. Eu e você podemos ter uma capa muito grande por fora, mas você é trilhado pelo coração. Ah, pastor, sim, cara. Davi, cara, quando todo mundo acabou com Davi. Deus diz, esse cara é segundo o meu coração. Sabe por quê, irmão? O que Davi tinha de maldade não tinha no coração, era daqui para cima, era da alma. Davi era sanguinário, era um cara que se explodia, mas tinha um coração bom. Deus nunca guiou a vida de Davi pela alma. Deus sempre guiou Davi pelo espírito. O homem que foi guiado pela alma foi Saul. Todo mundo, irmão, que fica preso em agradar aos homens, que ele me perdoa, você se alimenta das almas. Por quê, pastor? Porque o homem que, ei, querido, me perdoa. Quando Deus te chama para agradar a ele, cara, você vai viver na contramão de tudo. Da teologia de tudo. Irmãos, eu vou falar para você, respeito todo mundo. Cara, mas o que Deus me falou não tem quem arranca do meu coração. Eu morro pelo que Deus me falou. Eu morro pelo que eu ouvir de Deus, porque o que Deus falou para mim, querido, está escrito em alto relevo. Você quer descobrir o que Deus já falou com você? Não importa o que passa na sua vida, você nunca perdeu o foco. Irmão, Deus nunca mandou você ser modelo. A Bíblia diz, Hebreus 17, 13:7 e 13:17, diz, você está vendo o teu guia? Imita a fé dele. Imita a fé. Você quer saber um homem de fé? Não importa quantas quedas ele teve. Vê se ele continua pregando as mesmas coisas e te apontando o caminho. Aleluia. Aleluia. Então, querido, vou te falar agora o que é ser revelado por Deus. Isaías, quando ele estava naquele lugar, em capítulo 6, que ele olha para o céu, o trono se abre. Sabe por que ele entrou em choque? Porque ele diz, como que eu posso ser tão miserável e eu estou vendo Deus? Sabe por quê? Um primo de Isaías havia morrido. Isaías era idólatra. Sabe o que é ser idólatra, irmão? É confiar em homens que possam te levar para Deus. Eu sou instrumento de Deus para te estimular, para te instruir, ir para Deus. Mas o que eu falo não te transforma. Mas o que Deus fala te transforma. O que eu estou te falando está te instruindo. Mas a transformação é quando você ouve Deus. Então, irmão, a voz da fé não são palavras. A voz da fé é o que eu ouço. De novo, a voz da fé não são palavras. A voz da fé é o que vocês ouvem. Amém, irmãos? Então eu quero te dizer, você quer trilhar o caminho da fé, anda ouvindo. Amém? Anda ouvindo. Ouvindo quem? Ouvindo Deus. Irmãos, andar por fé não é ter mente positiva. Não é, vou acordar de manhã, eu tenho uma palavra de motivação. Ei, a tua motivação chama Cristo. Por quê? Porque Cristo é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Irmãos, me perdoa. Vamos parar de encher linguiça. Vamos ouvir Deus. Você acha, me perdoa, vou fazer uma pergunta agora muito sincera com você. Você acha que o que você está fazendo aí é propósito de Deus para a sua vida? Você tem essa convicção? Por favor. Não precisa responder não. Mas olha agora para dentro de você. O que você está fazendo foi o que Deus pediu para você fazer? Amém?
O que você está fazendo agora, você tem convicção, porque fé é convicção. Você tem convicção que Deus te pediu? Eu vou falar algo muito sério, irmãos. Se tornar filho de Deus é ser revelado por Deus aonde Deus te enviar, porque só pode ser revelado aquilo que Deus envia. O que o homem envia nunca vai ser revelado, irmãos. Vai colocar em plataformas. Isso é Babel. Porque homens revelados, entendem, irmãos, não é pecado você subir num palco, não é isso. Mas homens revelados não são lugares, não são plateias, são em vidas. Sabe o que é ser andar em revelação? É Deus pegar você e diz, olha, tem uma pessoa na rua tal, o número da casa é tal. Vai lá e diz para ela, levanta e anda. Isso é ser homens, filhos de revelação. Não é pecado, irmãos, alguém convidar você para mim. Não, não é pecado. Mas homens de revelação não são lugares, são pessoas. É Deus falar para você, pega seu telefone e liga para fulano agora. Você abre a boca e a pessoa... Ah! Isso são homens e mulheres de revelação. E para eu andar em revelação, eu tenho que ser mistério. E só tem uma maneira de eu ser transporte dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 14, 2 diz, quem ora em outras línguas, ora em espírito e fala mistérios com Deus. Então, querido, quando eu ando orando em línguas, eu sou armazenado de mistérios. Então, peraí, quando Jesus deu um conselho, Mateus 6,6, que ele diz, entra para o teu quarto e fecha a tua porta. Não é quatro paredes, querido. Entrar para o quarto é toda a circunstância ao derredor. Essa mentalidade babilônica que você está vivendo agora não te tirar da centralidade de Deus, que é Cristo. Isso é fechar. Ele diz, entra lá no teu quarto e em secreto Deus te vê no secreto. Você sabe o que é o secreto de Deus? É as revelações que você entra nele. Então isso é o secreto. Jesus disse, ei querido, quando ele te vê no secreto e ele te manifestará em público. Não são pessoas, querido, que vão te manifestar em público. Quem vai te manifestar em público é Deus. Por quê? Porque Deus vai revelar o que você é nele em mistérios. Por isso que Deuteronômio 29 diz que tudo que é oculto pertence a Deus. O que é revelado pertence aos homens, aos filhos e às gerações futuras. E aí, querido? E aí, querido, do povo, irmãos? Já vi gente da teologia batendo em Paulo. Diz que Paulo deu prejuízo para a igreja. Sabe por que Paulo deu prejuízo para a igreja? Porque Paulo ensinou você não ir para a igreja, porque você é a igreja. Amém, querido? A igreja é você. Você é o transporte de Deus. A autoridade. Irmãos, entenda. A única coisa que pode unir céus e terra é você. Uma única coisa na face da terra que suporta uma verdade de Deus é você. A única coisa na terra que suporta uma verdade revelada de Deus é você. Porque nós somos o Espírito do Deus vivo sobre a face da terra. Por isso que quando Isaías viu a terra cheia da glória de Deus, Abacuque viu Deus fazendo essa glória sendo conhecida, é os filhos. Então, querido, quero que você me entenda agora, o planeta Terra não está atrás dos megas pregadores. O planeta Terra, a criação, não está atrás das megas igrejas, não. Está querendo que os filhos de Deus sejam revelados, assim como Cristo foi para Pedro e assim como Cristo foi revelado no batismo para João. Porque aonde você é revelado, quem te conduz é o Espírito, irmão. Presta atenção. João Batista vai lá, batiza Jesus. Rasga-se os céus. Irmão, entenda, aonde você for, que você foi revelado, o céu se abre sobre você. Você é a chave da unção daquele momento. Isso é andar em novidade de vida. Isso é andar na liberdade do Espírito. É você ficar em paz consigo e com Deus. Isso é andar, querido, no Espírito. Então, querido, hoje Deus não está atrás de megas igrejas, não. Deus está atrás dos filhos para que ele possa revelar. O próprio Cristo é o modelo da vontade de Deus. Você está aí comigo, irmãos? Ei, João Batista foi lá e batizou quem? Jesus. Do céu fosse o quê? Uma voz.
Aonde você é revelado, o céu se abre, a unção, a condução da vontade de Deus está sobre a sua vida. Naquele momento, irmãos, desceu o Espírito Santo, amém? E guiou Jesus para o deserto. Quando Jesus questiona, quem dizes que eu sou? Amém? É porque ele também queria ser revelado como filho. Amém? Irmãos, tá acabando aqui, eu já vou voltar aí para me finalizar. Amém? Me dá aí